Pessoal, vou começar aqui agora a revisão da reforma tributária, do direito tributário. A intenção é gravar um conjunto de vídeos com a revisão da lei seca da reforma tributária, e o intuito é a minha própria revisão mesmo, para a prova do Cefaz Goiás. Se alguém quiser tirar algum proveito disso aqui, assistir, bom, ficarei feliz se deixar algum comentário aí, principalmente se eu cometer algum equívoco aqui nas minhas observações, nas minhas anotações, fazer as correções aí. Ficarei muito grato. Beleza? Então vamos começar aqui pela Constituição Federal, a parte de tributação e orçamento, artigo 145. Está tudo certo aqui. Então vamos. Pronto. Espero que minha tela esteja aparecendo. E vamos começar. Artigo 145. A União, os Estados, UF e município poderão instituir os seguintes tributos. Então, estão autorizando a instituição dos tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria. As taxas, em razão do poder de polícia ou pela utilização efetiva e potencial dos serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à sua disposição. Então, taxa, poder de polícia ou colocação de serviço público específico e divisível, prestação desse serviço ou colocar esse serviço à disposição, né? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Princípio da capacidade contributiva. Então, os impostos, é engraçado que ele fala aqui especificamente dos impostos, né? Interessante, impostos. Terão esse caráter pessoal e considerarão aí a capacidade econômica do contribuinte, e sendo que a administração também pode identificar esse patrimônio para garantir esse princípio, né? As taxas não poderão ter base de cálculo próprio dos impostos. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios. Quais são os princípios do Sistema Tributário Nacional? Simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Mnemônico aqui: STJ coopera com o meio ambiente. STJ, simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Lembrando aqui que a neutralidade é princípio do IBS, mas não do Sistema Tributário Nacional. Não cair nessa pegadinha. As alterações da legislação buscarão atenuar os efeitos regressivos, ou seja, aqueles efeitos que fazem com que quem ganha menos pague mais, né? Quem ganha mais pague menos. Efeitos regressivos. Cabe à lei complementar. Então, lei complementar. Dispor sobre conflito de competência entre as esferas aqui federativas, regular as limitações constitucionais do poder tributário, estabelecer normas gerais de matéria. Deixa eu ver se está saindo bem aqui, minha câmera não está na frente, não. Estabelecer normas gerais de matéria de legislação tributária, né? Especialmente definição dos tributos, fatos geradores, base de cálculo, contribuintes, obrigação, lançamento, crédito, prescrição, decadência, tratamento tributário ao ato cooperativo, definição do tratamento diferenciado favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regime simplificado no caso do ICMS, CPP e PIS. Então, aqui, basicamente, é aquilo que está estabelecido no CTN e na Lei Complementar 123. A Lei Complementar do Simples, aqui está falando da Lei Complementar 123, também poderá instituir o regime único de arrecadação dos impostos e contribuições, observado que... Ah, tá. Então, além dela... É porque é o Simples, se não me engano, ele tem o regime... uma simplificação burocrática e também tem a questão tributária. Então, aqui ele está autorizando que essa lei complementar, que fala da definição do tratamento diferenciado e favorecido,
além do tratamento desfavorecido, poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições, que é o regime de arrecadação do Simples. Observado que será opcional para o contribuinte, ou seja, nem todo mundo que está enquadrado é obrigado a entrar para o Simples, né? Pode contribuir segundo o regime normal, né? Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Vamos ver essa observação aqui. Isso aqui não fere o princípio da unidade geográfica, refere-se aos sublimites de cada estado no Simples. Ah, é verdade, tem aquela questão de que os estados podem estabelecer sublimites. Ainda tem que fazer uma revisão melhor na questão do Simples, mas então aqui quando fala que é condições de enquadramento diferenciado por estado, ele está dizendo que tem aquela questão dos sublimites, não fere o princípio da unidade geográfica. O recolhimento será unificado e centralizado, a distribuição da parcela de entes federados será imediata, vedada a retenção ou condicionamento. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes e é facultado ao optante pelo regime único apurar, recolher IBS-CBS, hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Então, quem já tiver no regime único vai poder escolher se ele vai apurar e recolher o IBS e CBS dentro do regime único ou se ele vai apurar isso separadamente. Estou entendendo dessa forma aí. Se eu tiver equivocado, alguém, por favor, me corrija. Na hipótese de o recolhimento dos IBS e CBS ser realizado por meio de regime único, enquanto perdurar a opção, então, se ele optar pelo regime único, enquanto ele estiver no regime único, ele não será permitida a apropriação de créditos. Ok, faz todo sentido, se ele está no regime único, ele não vai poder se creditar. E será permitida a apropriação de crédito pelo adquirente não optante de bens e serviços do optante, em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Ah, tá, isso aqui eu explico nessa figurinha aqui. Então, se a empresa está no Simples ou não, e ela transferir uma mercadoria aqui para quem está no Simples, quem está no Simples, ele não pode se creditar dessa mercadoria, desse IBS-CBS aqui, que veio nessa operação. Agora, se a operação é entre alguém do Simples com alguém que é fora do Simples, esse que está fora do Simples, ele pode creditar o que foi cobrado que esse carinha aqui pagou pelo Simples. Então, quem não é do Simples não fica prejudicado, porque senão seria prejudicado, né? Quem está fora do Simples ia preferir comprar de quem não está no Simples, para poder se creditar, do que comprar de quem está no Simples. Ia prejudicar as empresas simples. Eu entendi dessa forma. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação para prevenir desequilíbrio de concorrência sem prejuízo da competência de a União. Peraí, não, ficou confuso aqui, vamos voltar. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação para prevenir desequilíbrio da concorrência. E a União pode, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Ah, tá. Então, prevenir equilíbrios da concorrência. Critérios especiais de tributação serão definidos por lei complementar. Eu já vi uma questão da FCC, se não me engano, sobre isso aqui. Por isso que eu fiz até esse mapinha mental aqui, para não esquecer disso. Então, se eu tiver que prevenir desequilíbrio de concorrência por meio de critérios especiais de tributação, aí é lei complementar. Agora, se outras normas com igual objetivo, ou seja, o objetivo de prevenir desequilíbrio de concorrência, lei ordinária da União. Então, vamos tirar essas minhas coisas aqui para poder ler. Para poder ler direito esse negócio aqui. Sem abreviações. Vai. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas
de igual objetivo. E é isso aí. Agora, o que isso quer dizer, pessoal, eu não sei muito bem. Critérios especiais de adaptação. Confesso que eu tenho uma certa dúvida sobre isso aqui. Se alguém tiver melhor forma de esclarecer, fique à vontade para comentar. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais. Deixa eu ver quanto tempo já estamos aqui. 10 minutos. Então vamos até 15 minutos, né? No teu artigo. Vamos seguindo aqui. Artigo 147. Compete à União, em território federal, os impostos estaduais. Se o território não for dividido em municípios, os territórios municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Então, no território federal, os impostos estaduais cabem à União. E se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais ao Distrito Federal. Cabem os impostos municipais. Um negócio confuso, né, velho? Competem à União, em território federal, os impostos estaduais. E se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Tá, então sempre a União nos territórios cabe os impostos estaduais. Daí, esse território pode ou não ter municípios. Se ele não tiver municípios, cabe à União também os impostos municipais. Mas se ele tiver municípios, aí vai caber os impostos municipais aos próprios municípios, certo? E ao Distrito Federal cabem também os impostos municipais. Beleza, porque o Distrito Federal não tem municípios. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender as despesas decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou fluminense. Então, tem empréstimos compulsórios. O que é importante saber dos empréstimos compulsórios? Né? Que eles serão instituídos por lei complementar e que ele pode ter duas finalidades. Primeira, atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Ou, qual que é a segunda finalidade? Investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Observado o princípio da anterioridade. 150b, 3b é o princípio da anterioridade. Ou seja, eu não posso criar um empréstimo compulsório com o objetivo do investimento se ele não tiver no ano anterior, né? Acho que é isso. A aplicação de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Então, empréstimo compulsório. Competência da União, estabelecido por lei complementar. Aplicação vinculada. Ou seja, vinculada. Ele vai ter que estar vinculado à despesa que fundamentou a instituição. Aplicação. Despesa extraordinária. Que é um mnemônico feioso que eu criei aqui, né? Bem nojento, mas para ajudar a gente a gravar, né? Que é CAG, que é calamidade pública, guerra externa, e investimento público urina, que é urgente, relevante interesse nacional e observada a anterioridade, certo? Então, eu vou ter despesas extraordinárias com calamidade e guerra, investimento público por urgente, relevante interesse nacional, observada a anterioridade. Não esquecer do CAG e urina. Empréstimos compulsórios. Lei complementar. Não esquecer também que é lei complementar. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico de interesse das categorias profissionais ou econômicas, observado o princípio da legalidade e os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena. Então, competências exclusivas da União aqui. As contribuições sociais, intervenção do domínio econômico, são as CIDs, e as de interesse das categorias profissionais e econômicas. Observado todos os princípios relevantes em retroatividade, anterioridade e noventena. A União, Estado, Distrito Federal e os municípios instituirão contribuições para custeio do regime próprio, cobrados dos servidores ativos, dos aposentados, dos pensionistas, e poderão ter alíquotas progressivas. Então, todos os entes federativos poderão
na verdade, instituirão, né, não é que poderão, eles terão que fazer isso, por meio de lei, contribuições para custeio do regime próprio. Regime próprio é aquele da aposentadoria dos servidores públicos, né? Então vai ser cobrada deles próprios. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos e de pensões que superem o salário mínimo. Proventos de aposentadoria que superem o salário mínimo. Então, pode ser cobrado, inclusive, essa contribuição dos próprios aposentados e pensionistas. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A, para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e pensionistas. A contribuição extraordinária deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará no período determinado, por período determinado. Então, são aqui, se não me engano, esses dispositivos são da reforma previdenciária, né, de 2019. As contribuições sociais de intervenção do domínio econômico, então eu estou falando de contribuições sociais e CIDs, não incidirão sobre as receitas de exportação, incidirão sobre a importação, poderão ter alíquotas ad valorem ou específicas, né? Ad valorem são aquelas que têm por base faturamento, a receita bruta, ou o valor da operação, no caso de importação, o valor aduaneiro, específica por unidade de medida adotada. Pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica. Então, importação é aquela máxima lá do professor de estratégia, né? Importou, se lascou. Vale para o ICMS e aqui também a gente está vendo que vale para a CID, vale para a contribuição social. A lei definirá as hipóteses que as contribuições incidirão uma única vez, né? Contribuição social e CID. Então, não incide na exportação, incide na importação. Alíquotas podem ser ad valorem ou específicas. Artigo 149-A. Os municípios, Distrito Federal também na competência municipal, né, poderão instituir contribuição para custeio e expansão e melhoria da iluminação pública. Essa é a novidade da reforma administrativa, é importante lembrar. E sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logadouros públicos, observado o princípio da legalidade, os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena. Então, vale todos os princípios mais relevantes aqui para a COSIP, né? Contribuição para a Iluminação Pública. E aqui também tem uma sigla nova aí, fala contribuição da iluminação pública, sistemas de monitoramento para a segurança e prevenção de logadores públicos. Mas eu não decorei essa sigla nova aí, não. Tem essa observação aqui, não lembro de onde eu tirei, se foi alguma jurisprudência, mas que no vídeo de monitoramento deve-se observar a LGPD, né? Faz sentido. É facultada a cobrança da contribuição na fatura de energia. É o COSIP. Se você for olhar a sua fatura de energia, ela vai ver a COSIP sendo lançada. É uma tristeza. 149-B. Os tributos IBS e CBS, novidades aqui, né? Da reforma administrativa, observarão as mesmas regras em relação a. Então, são regras comuns para IBS e CBS. São tributos irmãos aí, né? Não são idênticos, mas são muito parecidos. Então, o que eles têm em comum? Há regras em comum. Fatos geradores, base de cálculo, hipóteses de não incidência e sujeito passivo, imunidades, regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação, regras de não cumulatividade e de creditamento. Os tributos de que trata o caput observarão as imunidades recíprocas, não se aplicando a ambos os tributos a imunidade da contribuição para a Seguridade Social para entidades beneficentes de assistência social. Espera aí, então vamos voltar aqui para entender direito. Então, o IBS e o CBS observam as mesmas regras. Quais são as mesmas regras que ele vai observar? Fato gerador, base de cálculo, hipótese de não incidência, sujeito passivo, imunidade,
regimes específicos diferenciados ou favorecidos e regras de não cumulatividade e creditamento. Aí fala aqui, ó, os tributos. Ah, tá. Que eles têm que observar as imunidades. Imunidades recíproca, não se aplicando a ambos os tributos a ambos os tributos. A imunidade e contribuição para a Seguridade Social para as entidades beneficentes de assistência social. Tá bom. Então não se aplica a imunidade lá do artigo 195, parágrafo 7º. Não é nenhuma imunidade do artigo 150, é do lado das contribuições. Né? Imunidade da contribuição para a Seguridade Social para entidades beneficentes de assistência social. Vamos lá, ó. BS, regras comuns. Bateador, bate-cálculo, não incidência, sujeito passivo, imunidades, regimes específicos diferenciados ou favorecidos, não cumulatividade e creditamento. O produto da arrecadação. Então, aquilo que é o arrecadar de BSBS. Incidentes sobre operações contratadas pela administração pública, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto, devido aos demais entes, e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Peraí. Então, produto de arrecadação, incidente sobre operações contratadas pela administração pública. Ah, tá. Então, eu estou falando de administração pública que fez uma contratação. Sobre essas operações de contratação, está incidindo IBS e CBS. Ele está me dizendo que sobre esse produto dessa arrecadação, ele será integralmente destinado ao ente federativo contratante. Então, se foi o município que contratou uma obra e na obra está sendo cobrado IBS e CBS por algum motivo, nem sei se cobre em obra, não estou indo nesse mérito. Mas aí o produto da arrecadação desse imposto iria para esse município, né? Mediante redução a zero das alíquotas do imposto devido aos demais entes e equivalente à elevação da alíquota do tributo. Então, se a alíquota seria 10% para a União, 10% para o Estado, 10% para o município, iria 0 para a União, 0 para o Estado e 30% para o município, né? Zerando ali os entes que não são o contratante e aumentando na mesma equivalência a alíquota para o que está efetivamente contratando. Olha só que regra, hein? As operações poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme nos termos da lei complementar. Operações poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme. Tá. Lei complementar poderá prever hipóteses em que não se aplicará os impostos no CAPT. As importações efetuadas pela administração pública, a imunidade recíproca será implementada pela alíquota zero mais elevação de alíquota, assegurada a igualdade de tratamento em relação às alíquotas internas. Então, IBS e CBS sobre contratos públicos integralmente destinados ao ente contratante, redução a zero das alíquotas dos demais entes, elevação da alíquota do ente contratante. Alíquotas podem ser reduzidas de modo uniforme, conforme a lei complementar. E a lei complementar pode prever hipóteses em que a destinação integral não ocorre. Nas importações, a administração acontece a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui que eu tirei, provavelmente do material do professor Rabelo. Isso. Emilson Rabelo. A Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Obras, adquire equipamentos de construção. Então, alíquotas originais, CBS 10%, IBS estadual 15% e IBS municipal 5%. Então, a alíquota da CBS e a alíquota estadual do IBS são reduzidas a zero, a alíquota do IBS municipal ajustada a 30%. Tá, foi aquilo que eu falei, né? O valor total da tributação
da operação é de 30% de IBS municipal em vez de 10%. 15 e 5. Dessa maneira, todo o valor arrecadado com IBS será destinado ao município. É isso. Então vamos encerrar aqui esse primeiro trecho aqui da nossa revisão. No próximo vídeo a gente retorna aqui na seção 2 das limitações do poder de tributar.